Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30. O nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade. Lá você encontrará este que é o nosso programa de número 82 e todo o nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão da Câmara e da Universidade, como foi dito, que tem o propósito de aproximar Universidade e Comunidade. Assim começamos. Tudo bem, Marta? Tudo jóia? Tudo bem, professor. E daí? Como vão as coisas? Bem, graças a Deus. É isso aí. Hoje nós recebemos o Diego Doimo. Diego, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, é um prazer te receber aqui. Logo mais nós apresentamos o Diego com pompa e circunstância, tá certo? Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre, começamos pela Marta. Vamos lá. Outras semanas aí, semana passada, nós falamos um pouco sobre migração, né, professor? Né? No México, as relações aí, México, Estados Unidos. E daí essa semana me chamou a atenção porque se comemorou o Dia Internacional do Refugiado, né, dia 20 de junho. E nesse sentido, tem pesquisas sendo feitas, a ONU divulgou o seu relatório e eu achei interessante trazer esses números, né, para trazer para o nosso público de casa também. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas deslocadas, seja por motivos de conflito, perseguições em todo o mundo, no ano de 2015 chegou a 65,3 milhões de pessoas. Né? Segundo o relatório da ONU, então, dia 20 comemorou-se o Dia Mundial, né, do Refugiado, teria sido hoje uma crise humanitária que está superando a Segunda Guerra Mundial. Né? E esse deslocamento, também um dado que eu achei interessante, é que uma em cada 113 pessoas no mundo é refugiada, requerente de asilo ou tem um deslocamento interno. Né? É impressionante, eu pelo menos achei. Só para a gente ter uma ideia também da magnitude desse número, 65,3 milhões de pessoas é mais do que a população do Reino Unido, da França ou da Itália, segundo o próprio relatório da ONU, né? E acho que tem um ponto que a gente também não diferencia, eu pelo menos não sabia, é que a gente tem, na verdade, pessoas que são os deslocados internos, os refugiados e os requerentes de asilo, que daí são considerados nesse montante aí de 60 e poucos milhões. Só que desses 65,3 milhões, a maioria é de pessoas forçadas a sair de suas casas e se deslocarem dentro de seus próprios países, que são os deslocados internos. Os migrantes. Isso, em torno de 40,8 milhões de pessoas são os deslocados internamente, né? Bom, que países que mais recebem refugiados? Refugiados foram os que fugiram para outros países, né? Refugiados, os que mais receberam em 2015, Turquia, Paquistão e Líbano. E da onde mais saíram em 2015? Síria, Afeganistão e Somália. Os deslocados internos, Colômbia, Síria e Iraque. E onde mais saiu foi o Iêmen. Né? E dentro da Europa, uma informação que talvez depois possa aí contribuir também com algum outro destaque, é que o país que mais recebeu o pedido de refúgio foi a Alemanha. Né? Então, você tem toda uma discussão já dentro da Europa, né? Não só do Oriente Médio, mas na própria Europa a gente tem a Alemanha. O Brasil recebeu muito haitiano. Né? Nos últimos de 2010 a 2015, alguns dados mostram que os haitianos foram os que mais entraram no Brasil, seguidos de Senegal, Síria, Bangladesh, Nigéria, Angola, Congo, Gana, Líbano e Venezuela. Bastante da África. Bastante, sim, bastante da África. Então, assim, acho que nos faz pensar um pouco, né, o tema dos outros programas que a gente participou e a nossa realidade hoje dessa enorme população aí se deslocando das suas casas, seja dentro do próprio país ou para outros países, né? Tá. Muito triste, né? Muito. Pensar que são pessoas que não têm opção, né? É a opção, essa é a a palavra. questão, né? Bom, dá para falar um monte de coisas a respeito, porque tem algumas dessas coisas, Diego, inclusive, que nós já tratamos aqui. Né?
É um tema recorrente, de um problema moderno, um problema seríssimo que tem acontecido. E esse número assusta, né? Quando você pensa que praticamente 1%, né? Pouco menos de 1% da população do mundo é obrigada a se deslocar. Guerras, no caso específico da Síria, tem promovido catástrofes, né? E o Iraque também, Somália, são países clássicos que vêm. E os países que acolhem, via de regra, não têm uma condição muito apropriada de acolher, como é o caso da Turquia, né? Que acolhe meio na fronteira, sob uma condição muito difícil. Que acaba fazendo aqueles campos de refugiados. Exatamente, né? Exatamente. Que são campos enormes, né? A quantidade de refugiados que a Turquia recebe, na ordem de muitos milhões, né? Uhum. E outros que se arriscam, cruzando o Mediterrâneo, na direção da Europa, morrem, já falamos sobre isso aqui, né? Muitos morrem. E a Europa que acolhe alguma coisa, no caso específico da Alemanha, que acolhe bastante, a Alemanha tem uma política de acolhimento. E eu tive na Alemanha esse ano, alguns meses atrás, e é comum você encontrar faixas de prós e contra, né? Quer dizer, há uma discussão muito grande dentro do país, em Berlim mais especificamente, que foi onde eu tive. E a Europa, a Alemanha, ela aposta no futuro que essas pessoas, ao ingressarem no país, no futuro elas contribuirão na sociedade, porque, via de regra, principalmente os sírios, eles têm uma mão de obra muito qualificada. Vai muitos médicos, engenheiros, que darão uma contribuição para o país, né? Quer dizer, culturalmente também. E tal. Mas, num primeiro momento, o impacto que causa é conflitante, vamos dizer assim, né? Dentro das gerações. Enfim, e assim, a capacidade de solução de um problema desse é muito pequena. A gente tem visto, acompanhado, que as ações, via de regra, elas não são muito contundentes, né? Tem pouco se... Porque no caso específico, haveria necessidade, por exemplo, de pacificação e perenização da Síria, para que essas pessoas possam retornar. E isso parece que a médio está muito longe. Né? É o caso do Iraque, por exemplo, né? Há quantos anos está imerso numa guerra sem fim, né? E um país que está com sua infraestrutura toda destruída, Também. quer dizer, além da guerra passada, deveria ter um tempo ainda para sua reconstrução, né? E falam... agora é um problema mundial, né? Não mundial. dá para ser deixado para um único país, para que ele se resolva. Nem até a própria União Europeia em si, sozinha, não vai conseguir resolver. Exato. Ela deveria ter um grande fundo mundial, alguma coisa que conseguisse políticas abraçar. Porque muitos desses refugiados que também estão chegando na Europa estão sofrendo muito, né? Além de um preconceito, mas tendo altos índices de violência sexual com refugiados, crianças sendo roubadas. Quer dizer, está tendo também um lado ali bem sinistro que a gente acaba não vendo, né? A gente vê as travessias, mas depois que eles ingressam para esses países, eles também sofrem. Né? E a gente não tem um pouco essa dimensão do como que a sociedade vai lidar com isso, né? Então, se é um número crescente, precisaria ser encarado como um desafio global mesmo, para que pudesse mudar. E o Brasil tendo grandes terras, grandes oportunidades, a gente também deveria, de alguma forma, tentar abraçar essas mãos de obras qualificadas. Porque eu sou filho de imigrante, neto de imigrante, né? E contribuiu muito para o país. Então, de certa forma, se a gente conseguisse também, de alguma forma, né, a gente sabe como está difícil para os haitianos e para a turma da Colômbia também, que chega no Brasil, a dificuldade. Mas o Brasil é um país que deveria ser um porto seguro aí para essa população. E só complementando a fonte das informações, foi como você colocou, é uma questão mundial. E ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Então já é um relatório que uma organização tem esse olhar para o mundo todo. Quem sabe políticas em âmbito mundial possam já ser subsidiadas, né, por informações desse tipo, né? Por conta da crise, só para arrematar que nós vivemos no Brasil hoje, já comentamos isso aqui há uns 4 programas atrás, começa a haver algumas saídas de haitianos que chegaram aqui na direção do Chile, né, em busca de outras oportunidades. Nós temos muitos bolivianos no Brasil também nessa condição. Né?
Muito bem, podemos ir para o meu destaque? Sim. E aproveitando carona, que é um tema muito próximo, ontem, quinta-feira, nós tivemos a votação sobre a saída ou não do Reino Unido da União Europeia. Né? Uma votação histórica que vai decidir se continua ou não. Existe a expressão, eu acho que é Brexit. Brexit quer dizer saída mais britânica. Né? É a mistura das duas palavras inglesas. Os 27 governos do bloco se preocupam com este efeito, se acontecerá um efeito dominó na saída. Esse foi um dos grandes adventos do final do século passado para este, né? Que é a formação desse bloco, que envolve, inclusive, moeda, não especificamente no caso do Reino Unido, mas a moeda única, no caso o euro, e a saída da Inglaterra, né? A saída britânica poderia representar uma perspectiva de saída de outros países. Essa é uma preocupação que o mundo inteiro atravessa, já existia desde o início do ano. Nós chegamos a comentar aqui, né, se sairia ou não. David Cameron, o primeiro-ministro, tem feito uma batalha contra essa saída. Foi assassinada na semana passada uma deputada que defendia que o Reino Unido não saísse, né, por um radical de direita, de extrema direita, né, e a consequência política que isso possa acontecer é uma crise. Né? O Reino Unido pode se imaginar autossuficiente na saída, mas o próprio Obama diz que não é bem assim. Determinados acordos que estão sendo discutidos entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, ele diz que vão ter que ser reconsiderados e, na expressão dele, a Inglaterra voltaria para o fim da fila de eventuais acordos que tivessem feito, que ele prefere garantir os acordos que estariam sendo negociados com o bloco por inteiro. Né? Então, essa autossuficiência ela pode não ser verdade. E a questão da imigração, como foi dito aqui, nós discutimos logo. Quer dizer, eles acham que com a saída, a imigração seria freada na direção da Inglaterra. Porque a livre circulação do bloco, de certa forma, atrai, entre aspas, na concepção dos britânicos. A Inglaterra, dito pela sua premier, a Alemanha diz, não queremos que saia, mas se sair, tchau. Então, vamos ver como é que essas coisas se comportam para frente. É uma grande expectativa para todos nós. Alguém gostaria de comentar? Só dizer que eu acho que é uma perda muito grande. É uma pena, né? É uma pena e uma perda também para todo o bloco, né? Isso que você falou é muito verdade, assim, achar-se que é sustentável. É autossuficiente. A gente vive num planeta hoje globalizado, né? Se a China sofre problemas, o negócio chega aqui. Chega aqui. Então, essa história de nós somos muito ricos, vivemos bem sozinhos aqui, não precisamos do resto da Europa e nem do resto do mundo. Eu acho que isso não existe mais, não hoje no século XXI. E mais ainda, não resolve a situação dos refugiados, né? Você resolve internamente, né? A mesma coisa você tirar bancos de praça para que mendigos não durmam. Você não está tirando o problema do mendigo, você só está escondendo ele da sua visão. E uma vez isso volta, né? Pode demorar alguns anos, mas em algum momento uma nova invasão, uma nova guerra, uma nova perspectiva contra o país, eu acho que pode acontecer. Então é uma pena. Eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, ela tem cidadania italiana, então ela já seria de vítima, fato vítima. Então eu faço os votos aí para que o Exit perca e a gente possa manter a União Europeia, pensando nela também, tadinha. Claro. Mas é como a minha mãe falou, que ela trabalha, ela tem uma vida na Europa, porque a Inglaterra precisa da mão de obra de outros países. Claro. O próprio povo inglês não dá conta de toda a demanda que eles têm. Então, é isso que eu falei, eu acho que pode ser uma grande perda para todo mundo, principalmente para a Inglaterra. Para o mundo inteiro, como experiência, né, de formação de blocos, que eu acho que é algo extremamente positivo. Muito bem, vamos para a nossa entrevista da semana. Conforme vocês já ouviram,
Hoje nós temos o prazer de receber, temos a grata satisfação de receber o Diego Doimo, ele que é bacharelado em Imagem e Som pela UFSCar, na área de Comunicação e Arte. Ele é o gerente da Rádio UFSCar, né, a nossa rádio, que lá de São Carlos, e ele trabalha como roteirista, diretor e produtor, é fundador da Rocambole Produções, não é isso? É isso. Empresa produtora de audiovisual, com sede na cidade de São Carlos, foi superintendente da TVE e hoje atua como gerente da Rádio UFSCar pela nossa fundação, que de fato é a dona, é a proprietária, né, detentora. Isso, é a detentora. E que ele vai falar sobre isso também. Diego, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer te receber aqui. Ele vai falar sobre rádios públicas e começa dando para nós uma ideia do que são rádios, né? Vamos falar assim. Bom, para muita gente a rádio já estaria morta, né? Quando ela surgiu lá no final da guerra, no comecinho de 1900, depois veio a televisão, todo mundo achou que não ia ter, aí veio a internet, ia acabar com a televisão, não sei o quê. Mas muito aí, pelo né? contrário, está tudo aí, e a rádio hoje na internet, ela tem uma sobrevida, ela tem inclusive uma nova experiência radiofônica acontecendo por conta da internet. Mas a legislação que fala disso no Brasil, ela é antiga, ela é de 1970, ela ainda é da época dos militares, né, da ditadura no Brasil. E ela faz a distinção, ainda nem existia esse conceito de rádio pública. A distinção que ainda é colocado é entre rádio comercial, rádio educativa e rádio comunitária. Rádio comunitária surgiu já nos anos 90 por uma demanda da sociedade de querer também ter pequenas rádios. Então, basicamente, a rádio comercial, toda rádio ela é uma concessão do governo. Você não pode ir lá e abrir a sua rádio, você tem que conseguir pleitear isso na Câmara dos Deputados, tem toda uma tramitação para se conseguir, de fato, ter uma licença, uma outorga, né, dada pelo Ministério das Comunicações. E a rádio comercial, então, é essa rádio que a gente conhece, que ela é dada para associações ou empresas mesmo de comunicação. Ela pode... Tem regras também, então, acho que 15% da sua programação pode ser, de fato, comercial, para manutenção dela, mas ela tem que ter jornalismo atualizado, tem que ter toda uma previsão de tempo, por exemplo, utilidade pública, tudo isso está constante também na lei que gera a rádio comercial. Em segundo lugar, tem a rádio educativa. A rádio educativa ela é dada para associações, para fundações, não somente públicas, como no caso a FAI. A FAI é uma empresa sem fins lucrativos, né? da UFSCar, uma empresa da UFSCar. E ela conseguiu essa outorga em 2007. Em 2006, a gente começou a operar em 2007. A rádio educativa ela não pode ter veiculação comercial. O que é permitido hoje em dia é só o apoio cultural. Mas o apoio cultural ele deve vir para se aumentar a programação, para fazer algum programa, não para manutenção da rádio. Não para fins lucrativos, né? Não para fins lucrativos. Então, assim, dessa associação ou do caso da fundação a obrigação de manter e ter todos os técnicos, manter tudo funcionando. Inclusive, o meu pânico é quando a rádio entra fora do ar. Sim. Porque, por lei, a gente tem 24 horas para voltar ou 48 horas com justificativa. Mais que isso, eu já corro o risco de perder a outorga. Para qualquer tipo de rádio, seja comunitária, comercial... Talvez a comunitária tenha alguma flexibilidade um pouquinho, né? E a comunitária, como você falou, ela já é menor. Então, ela opera em uma quantidade menor. Geralmente são as rádios de fim do dial, 107,9, rádios mais perto do fim. Elas também são de uma associação, também são uma outorga, mas elas têm um limite de espectro, ela não consegue atingir muito grande. Então, geralmente, que nem São Carlos, o bairro da cidade de Araci tem uma rádio comunitária e ele funciona dentro do bairro. É um bairro grande, mas ela é mais localizada. Entendi. Né? A rádio UFSCar ela é uma outorga para FAI autorizada a operar 300 watts de potência. A gente, por conta de um problema técnico, opera 140. Mas também dá uma mancha ali em volta de São Carlos só. Né? Só que desde o começo a gente opera também na internet, onde hoje a gente tem tido um retorno muito positivo, muita gente ouve fora de São Carlos, as bandas mesmo, quando a gente vamos passar uma banda X, a gente comenta no Facebook da banda, a banda já compartilha, então assim,
a internet ela veio meio que por uma grande mudança mesmo em todos os veículos de comunicação, né? Como você mesmo falou, esse programa aqui está no YouTube. Tá no né? YouTube. Então, e hoje não parece impossível não estar na internet, né? Como você não coloca na internet? Então foi até uma briga no começo da rádio, quando a gente começou ano passado, porque assim, a rádio, ela, apesar de já ter quase 10 anos, ela ficou um período meio estagnada, numa programação de não muita variedade, então isso atrapalhava um pouco a audiência, ela começou a ter muito baixa audiência. E o ano passado a gente começou a trabalhar para mudar isso. Aumentar a interface com os alunos, com os professores, mudar o jornalismo nosso. Hoje nosso jornalismo entra das 8 da manhã às 6 da tarde, de hora em hora. Legal. Então, por exemplo, morreu um professor, morreu uma coisa, a gente automaticamente podemos estar falando sobre isso, né? Uma crise planetária, estamos lá. Então ela ganhou um frescor. E com isso uma mudança também na programação, que também está ajudando. Mas eu quis falar disso porque não é fácil uma rádio educativa competir com as comerciais. Eu imagino. Né? Apesar, na minha opinião, das rádios comerciais hoje estarem muito chatas. Né? Elas têm um repeteco de música, elas estão muito num padrãozão de uma música comercial brasileira aí, que é o sertanejo, na grande maioria, muito intervalo comercial. Então, acho que tudo isso também ajuda as rádios menores, as rádios educativas, nesse sentido de você conseguir conquistar, talvez, um público diferenciado. Legal. Né? E, Diego, você falou da questão da internet, né? Acessar pela internet. Qual que é a diferença dessas rádios quando a gente ouve falar de web rádio? No nosso caso, a gente só transmite também na internet. Né? Mas existem muitas rádios que não existem no meio real, vamos dizer assim, somente no mundo virtual. E isso hoje não quer dizer que não tem um grande número de ouvintes. Até às vezes tem rádios webs que tem grande número de ouvintes. E ela tem uma conexão com outras rádios interessantes. A gente faz um programa na Rádio Fiscar que é exibido de segunda-feira, às 9 da noite. Chama O Mundo é uma Bola. São 2 alunos, um aluno da UFSCar de Medicina e um outro aluno de Jornalismo da Uniara, que fazem um bate-papo de 1 hora sobre futebol. E eles sempre pegam um país específico para falar, mas não do jogo. Contar curiosidades, técnicos das histórias, de Copa, tudo mais. E na semana passada foi do Paraguai. Eles fizeram contato com uma rádio do Paraguai, então no horário a rádio do Paraguai também jampeou o nosso canal e eles transmitiram o programa lá no Paraguai. E foi super bacana. No Twitter a gente viu resultados, o público dessa rádio comentando, muita gente começou a curtir a página da rádio. Então, hoje a internet ela tem esse papel de quebrar fronteiras, né? Inclusive disso, de países. Antigamente, quando eu era criança, para ouvir uma rádio do Paraguai, tinha que pôr em SW, que era short waves, e ficar rodando até que chegava algum ruidinho ali de uma rádio. Preferencialmente à noite. À noite, que tinha um horário, acho que mais que chegava as ondas, né? Eu lembro da casa do meu avô, eu ouvindo o radinho, aquele som bem ruim e a coisa de outras línguas, né? Em inglês ou mesmo em espanhol. Radinho de pilha, a gente de tem pilha, essa imagem, né? Então mudou, né? Hoje a gente tem nos celulares, tem aplicativos que te colocam em qualquer rádio do mundo, inclusive a Rádio Fiscar está lá, que é o Tunin ou a radios.com.br. A televisão mesmo, né? Teve essa grande mudança, que o advento do digital. E hoje estão se ensaiando já, vai demorar pouco tempo, para que o AM deixe de existir. Tá. Então todas as rádios AMs devem migrar para o FM. Então nós já estão aumentando, o Ministério das Comunicações já está aumentando o espectro para que caber todas as rádios. Então com isso vai ser uma grande mudança também, eu acho. Porque hoje em dia a FM está muito feliz onde ela está, né? E a AM tadinha esquecida ali num público ainda fiel, mas... Ainda tem muita rádio AM no Brasil? Tem. É mesmo? Muito. Ouvidas, tal? Ouvidas. Em São Carlos mesmo, a Rádio Clube, que é uma das maiores da região aqui toda, o AM é super forte. Já participei em programas de bate-papo que o público liga e quer falar e que quer participar. Ele é bem de nicho, né? Ele acaba ficando dentro de um nicho, de uma população X e tal. Mas ela existe. E com isso, subindo para o FM, eu acho que vai ser vai dar uma grande mexida em todo mundo. Porque quem estava bem as grandes emissoras que estavam acomodadas ali no FM vão ter que também repensar seu formato, porque vai vir concorrência. Né? Claro. Às vezes, concorrência em grande. Imagina. Meu pai morreu em 91, quer dizer, faz muitos anos, e eu me lembro dele sempre comentar a respeito do quanto ele era impressionado com o rádio. Né?
porque naquele tempo ele viu rádio e televisão, né? Ele disse, televisão muito legal, bacana e tal, mas a rádio para ele era um negócio ímpar, sine qua non, porque o rádio conseguia pegar em todo e qualquer lugar. A televisão tinha a história de precisar necessariamente de fonte de energia e da antena, e aquilo complicava muito as coisas para o universo dele, né? naquele momento que ele vivia. E isso, de fato, é espetacular, né? Tanto é que você falou que o rádio surgiu na época da guerra, porque tinha interface de informar os soldados e tal. E o rádio, ele tem uma curiosidade, Gisvaldo, que ele fala com o ouvinte, ele fala com você. Então, ele acaba sendo uma companhia para muita gente. Quem nunca viu a dona de casa limpando a casa com o radinho ligado, conversando até com o locutor, né? Então, ele tem essa coisa do falar com a pessoa, de fazer uma companhia no momento de solidão. Às vezes a televisão também tem esse papel, mas ela é um pouco menos, você sabe onde você está. O rádio, você está dirigindo, você está ouvindo rádio. Você está limpando sua casa, você está ouvindo rádio. Você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Andando na rua, hoje em dia, com o Walkman, você também está ouvindo rádio. Então, ele acaba fazendo parte do dia a dia da pessoa. E não é difícil encontrar pessoas que se referem aos locutores como se fossem amigos. Próximos, né? Eu fui esses dias numa quitanda, no Varejão, não tem mais quitanda, né? Acabou com a quitanda. E a moça do Varejão falou assim, não, porque a Maria falou tal coisa. Eu falei, quem é a Maria? Da rádio. É a locutora. Eu falei, olha, amiga, querida. Íntima. Né? Sim, Íntima. Sim. E é interessante, né? Pelo menos na época que tinha muito mais AM, né? Na minha infância, aproximava as pessoas, né? Você ligava para falar o aniversário da tia, da sobrinha, né? E ficou marcado até alguns locutores, né? O programa do fulano, o programa do outro. Sim. E é bem isso mesmo, de você se identificar até com a comunidade que você está. Isso ficou bem marcante. Bem marcante. E eu acho que hoje, assim, então a gente tem esse caminho de em São Carlos, né, de fortalecer a Rádio UFSCar. Ela é um mecanismo de divulgação da universidade, das ações. Fala um pouco mais, porque o nosso tempo está meio curto, sobre a nossa rádio. Então, ela é uma rádio muito... Eu falo com muito carinho dela. Eu acho que ela é uma rádio que hoje ela tem conquistado a audiência de professores, de alunos, de servidores. Ela tem informado sobre ações da universidade. Ela tem acompanhado por exemplo, a gente está vivendo um momento único. Eu fui aluno em 98 e eu nunca vi uma assembleia com 3.000 pessoas como aconteceu recentemente lá em São Carlos. A rádio estava lá, conseguiu pegar depoimentos, tanto favoráveis, contrários, conseguiu pôr na internet o que está acontecendo na universidade. Nós abrimos programas, nós fazemos uma chamada pública anualmente para que pessoas da comunidade que queiram fazer programas na rádio usem o nosso serviço, vamos dizer assim, ou também mandem seus programas independentes. Então, essa forma de participação, ela é muito positiva. Ela tem... Pode continuar. Então, ela tem... A gente conseguiu... É uma coisa que já existe desde sempre, essa relação com pessoas comuns que querem fazer programas, mas desde o ano passado nós sistematizamos através de chamadas públicas, para que fique uma forma democrática mesmo, né? Uma coisa importante também que desde o ano passado a gente tem um conselho pro tempore que está se organizando para pôr um regimento, para oficializar a rádio. Eu acho que ela ainda é um pouco frágil na estrutura organizacional da UFSCar e da FAI. Mas nesse objetivo a gente está trabalhando. E uma coisa legal, né, Gisvaldo, que eu vou falar aqui, primeira mão aqui em Araras. Vamos lá. No ano passado, a professora Débora Burini, que até gostaria de estar aqui, não pôde vir, conseguiu fazer um projeto temático. Então a gente tem recursos para conseguir dar cursos, oficinas, palestras sobre o rádio nos 4 campos da UFSCar. Então começa já no segundo semestre aqui em Araras, Sorocaba, Iburi, Lagoa do Sino, e a ideia é que a gente possa implantar uma web rádio em cada um dos campos. Então, se a gente conseguir aqui em Araras um grupo de alunos, professores, pessoas interessadas em participar, tanto da comunidade quanto da UFSCar mesmo, tá aí, vai ter uma oportunidade para aprender um pouquinho e quem sabe conseguir manter uma programação local, né? Eu falei isso para o Josivaldo quando eu vim aqui antes, falei assim, os alunos de São Carlos é um público, os alunos da UFSCar Sorocaba é outro público, o de Araras é outro. Por que não ter local, né? E a gente possa, com as suas identidades, e também possa ter um intercâmbio. Então a gente produz um material aqui, mas joga para exibir em Sorocaba, de Sorocaba joga em São Carlos, a gente consegue, não é uma coisa muito fácil,
mas com o tempo a gente consegue ter essa relação de um trabalho em rede. Legal. E quem sabe sonhar, né, com uma rádio FM mesmo, né? Se aproxima, né? Vamos aproximar nos aproximar, né? E quem sabe? Eu acho bem possível. Claro, quem sabe, temos que sonhar. Atenção, você que está em casa, quem sabe possa participar dessa experiência conosco, que teremos nesse segundo semestre aqui dentro do nosso campus, que é sobre web rádios. Web rádios. Vamos divulgar isso depois, bem. Com certeza. E só para a gente fechar, eu queria só voltar um pouquinho no assunto do refugiado, lembrar que a UFSCar tem um projeto muito bacana de ação afirmativa, que a gente acrescenta em cada curso um aluno refugiado, né, pelo menos uma vaga para esse aluno. Lá em São Carlos tem muitos alunos já que vieram da África, de outros países, que estão aí cursando a UFSCar. Então é uma ação que essa universidade faz em prol desse planeta melhor que eu acho que todo mundo quer. Não deixa de ser uma contribuição, né? Tá certo. Diego, muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que você venha outras vezes, porque o assunto parece que não conseguimos esgotá-lo, né? Ainda bem. Não, ficou com um gostinho de queremos saber mais. É sempre bom. É sempre bom. Marta, foi um prazer. O prazer foi meu. Nos vemos em breve, Em né? breve. Tá, joia. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais. Tchau.